Olá pessoal, bom dia, sejamos bem-vindos a mais um momento dos episódios diários, essa promoção da Comunhão Espírita de Brasília, da qual eu tenho a alegria de participar. Estamos trabalhando de uma maneira sequencial e sistemática o livro Pão Nosso. Estamos no capítulo 54, intitulado Razão dos Apelos. Tem uma passagem de uma recomendação de Pedro apóstolo lá no Ato dos Apóstolos, que ele conversa com um centurião, uma pessoa chamada Cornélio. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Aí tem aqui um breve comentário que eu vou ler. E a gente vai começando aí a nossa intervenção. A pergunta de Pedro ao centurião Cornélio é traço de grande significação nos Atos Apostólicos. O funcionário romano era conhecido por suas tradições de homem caridoso e reto. Invocava a presença do discípulo de Jesus, atendendo a elevadas razões de ordem moral. Após generoso alvitre de um emissário do céu e, contudo, atingindo-lhe o circo doméstico, o ex-pescador de Cafarnaum interroga sensato: por que razão mandaste chamar-me? E aqui a gente faz uma primeira pausa. Eu quero mandar um abraço para um colega de Movimento Espírita que nos acompanha aí no canal do YouTube, Marcondes Moreira, lá de Paulista, Pernambuco. Ele frequenta o grupo espírita Seara de Deus. Muito obrigado, Marcondes, pela audiência aqui na nossa Comunhão Espírita de Brasília. E aí, no Centro Espírita, no grupo Espírita Seara de Deus que você frequenta, eu não sei se você sabe a história de Pedro. A história de Pedro envolve certamente ali as negações, mas tem um bastidor muito sutil da história de Pedro. É lá no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, onde Pedro certamente, uma vez, foi sair mais uma vez para trabalhar, para pescar, passou aí uma noite tentando pescar, não vinha um peixe, e de manhã Pedro e seus colegas de trabalho estavam muito desanimados, e lá vinha Jesus. E Jesus, Marcondes, ele sente o nosso psiquismo. E sentindo aquela inquietação de Pedro, Jesus meio que se aproxima e pergunta: Pedro, o que é que acontece? Aí Pedro fala: não, Jesus, a gente passou a noite aqui tentando pescar e não veio nada. Aí Jesus parou, respirou fundo, deve ter olhado de uma maneira compenetrada aquela angústia de Pedro e insistiu para que Pedro lançasse a rede. E mesmo assim, Pedro relutou, porque já tinha passado a noite tentando e disse: não, Jesus, esse mar não está para peixe. Joga, Pedro, tendes fé, joga a rede. Aí Pedro joga, Marcondes, e quando puxa a rede, vem muito peixe, praticamente vira o bote e praticamente rasga a rede de tanto peixe. Aí Pedro se volta para Jesus e muito constrangido, Pedro diz que não era ali uma pessoa honrada ao Cristo. Pediu para Jesus se afastar dele, porque Pedro ficou muito constrangido. E Jesus, novamente, na sua perspectiva de acolhimento, vai e faz um convite a Pedro. Pedro, se tu quiseres, eu te farei pescador de homens. Começa ali, naquele convite do Cristo, a história do apostolado de Simão Pedro. Por que eu faço esse registro? Porque o título do capítulo é muito convidativo. Razão dos apelos.
Se da próxima vez que chamássemos, invocássemos o Cristo e ele aparecesse, qual seria a nossa reação? Ai, Jesus, me ajuda, me dá uma luz, estou passando aqui por um processo de vicissitude. Oh, Cristo, glória a Deus, graças a Deus que eu alcancei aqui esse objetivo de vida. E se Jesus aparecesse e nos perguntasse qual é a razão desse apelo, a razão íntima desse chamamento? Certamente responderíamos fé, porque a lei de adoração, trazida na terceira parte do Livro dos Espíritos, nos ensina que o ato de adorar a Deus se resume em 3 perspectivas: louvar, pedir e agradecer. Aqui, no texto de hoje, quando Cornélio invoca, chama, questiona Pedro, Pedro aparece e faz o seguinte questionamento: por que razão mandou me chamar, Cornélio? Aí Emmanuel comenta: Simão precisava conhecer as finalidades de semelhante exigência, tanto quanto o servidor vigilante necessita saber onde pisa e com que fim é convocado aos campos alheios. Esse quadro expressivo sugere muitas considerações aos novos aprendizes do Evangelho. Muita gente, por ouvir referências a esse ou aquele espírito elevado, costuma invocar-lhe a presença das reuniões doutrinárias. A resolução, porém, intempestiva e desarrazoada. Por que reclamar a companhia que não merecemos? Não se pode afirmar que o impulso se filie à leviandade. Entretanto, precisamos encarecer a importância das finalidades em jogo. Imaginai-vos chamando Simão Pedro a determinado círculo de oração e figuremos aqui a essência do venerável apóstolo ao apelo. Naturalmente, sereis obrigados a expor ao grande emissário celestial os motivos da requisição. E, pautando no bom senso as nossas atitudes mentais, indaguemos de nós mesmos se possuímos bastante elevação para ver, ouvir e compreender-lhe o Espírito glorioso. Quem de nós responderá afirmativamente? Teremos, assim, suficiente audácia de invocar o sublime Cefas tão somente para ouvi-lo falar? É uma reflexão de Emmanuel a respeito dos anseios das nossas almas. Por quê? Porque muitas vezes, nas nossas vicissitudes, a gente pede uma ajuda ao anjo da guarda, por exemplo. E para quem, porventura, assim como eu, não tem a faculdade mediúnica da clarividência, não vai ver o anjo da guarda, mas nós podemos senti-lo. Porque laços de amor envolvem introspecções fluídicas. As razões dos apelos, os quais nós, por exemplo, chamamos os nossos anjos da guarda, dizem respeito ao nosso subjetivismo psíquico. E quando a gente fala em fé, quando nós falamos nesse conectivo que nos leva, que nos acende, que nos aproxima de Deus e de Jesus, nós temos a possibilidade de termos a certeza de que não estamos desamparados. Em relação às nossas razões de apelo, saibamos que independente dos motivos que nós escondemos, que muitas vezes nós silenciamos, saibamos que diante das nossas dificuldades e vicissitudes, a razão dos nossos apelos é procurarmos amor. A razão dos nossos apelos é procurarmos acolhimento. A razão dos nossos apelos é procurarmos um envolvimento com o psiquismo salvador do Nazareno. Tentemos nos fortalecer na nossa caminhada, para que saibamos intimamente que a razão dos nossos apelos é tentarmos, não que vá conseguirmos, conjugar o Evangelho de Jesus. Porque nós estamos nessa perspectiva reencarnatória para aprender. E o Evangelho nos ensina
que o aprendizado requer trabalho. Por falar em trabalho, estamos parando por aqui por causa do tempo. E no próximo capítulo, 55, trabalharemos o tema Coisas Invisíveis. Marcondes, eu não sei se você assistiu o episódio de hoje. Se porventura você tiver assistido, um forte abraço para você, para a Paulista, para a casa espírita que você frequenta e um pedido. O que é que você achou desse episódio? Um abraço e até a próxima.